Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha, do PSB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão, agradeço o convite, também cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando, que esse é um momento muito especial, porque é um momento em que a gente pode divulgar várias das ações do nosso mandato, fazer a nossa transparência, que é um compromisso que a gente leva muito a sério, transparência acerca das nossas ações, dos nossos projetos, das nossas indicações, daquilo que a gente vem desenvolvendo no nosso mandato de vereador. Então é uma grande oportunidade que a comunidade também tem, de acompanhar melhor o nosso trabalho. Apesar de o vereador ter os cabelos um tanto quanto grisalhos, é o mais jovem da casa com 30 anos, não é, vereador? Mas é uma responsabilidade também, né? É uma responsabilidade muito grande, porque eu represento sobretudo uma juventude, mas uma juventude que já está no final da juventude, porque tecnicamente a juventude vai até os 29 anos, mas que teve uma bagagem grande de experiências aí na vida. Como advogado, como professor universitário, eu vejo que muitos jovens que eu encontro no dia a dia na rua, eles se identificam não somente pela questão da idade, mas pela questão das posturas. Eu represento uma geração que entende e concebe o mundo de uma outra forma, que entende esse mundo na tecnologia, que entende esse mundo respeitando a diversidade humana, que olha o mundo também com uma sensibilidade maior em relação aos animais, em relação à necessidade de inclusão das pessoas com deficiência, em relação à possibilidade de desenvolvimento econômico através da tecnologia, através da inovação. Então tem uma identificação muito grande do público jovem por onde a gente passa. Isso é muito legal e eu tenho muito orgulho de ser o vereador mais jovem da casa, um dos vereadores mais jovens aí da história do Parlamento Blumenauense. Que bacana, né? E já desde o ano passado o senhor faz parte aí de uma das principais comissões legislativas permanentes da Casa, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, conhecida CCJ, né? E o senhor continua na relatoria dessa comissão? Perfeito, eu continuei, na verdade, nas duas comissões, né? Eu comecei aqui na casa sendo presidente da Comissão do Meio Ambiente e sendo relator da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão, digamos assim, com todo respeito às outras, mas que tem uma importância muito destacada porque a análise de todos os projetos constitucionais é feita nessa comissão. Então é a comissão a única que tem a possibilidade de dar continuidade ou de fazer o arquivamento dos projetos por não seguirem a ordem aqui. Eu tive um posicionamento ano passado aqui muito firme, muito contundente, como constitucionalista que sou, de não colocar os fatores de política na frente da questão da ordem, da questão jurídica, e comprar inclusive algumas brigas por isso, adotando critérios para todos os vereadores. Inclusive para mim, apresentei um projeto que tinha sido aprovado em outros municípios, com o entendimento de que era constitucional. Quando apresentei, falei de que eu particularmente tinha minhas dúvidas e se a procuradoria da casa, uma procuradoria técnica, analisasse de forma diferente, faria a retirada. E fiz essa retirada, o que me deu credibilidade para tomar essa postura em relação a todos os projetos. A gente tem que ter um respeito ao compromisso que a gente assumiu com a população blumenauense de seguirmos a Constituição. Eu levei isso muito sério e tive a felicidade de, apesar do meu posicionamento enérgico e ter sido recordista de votos contrários em relação aos projetos, pela inconstitucionalidade existente neles e sempre todos os meus posicionamentos aqui colocados em coerência com o parecer técnico e imparcial da Procuradoria da Casa, nós conseguimos a recondução nesse cargo, que é um cargo de muita responsabilidade. Ano passado a gente fez um balanceamento dos trabalhos da CCJ, foi o recorde em todas as legislaturas de projetos que precisaram de parecer, então isso dá um trabalho diferenciado, um trabalho de análise cautelosa no nosso gabinete, mas eu faço isso com muita responsabilidade, com compromisso que eu assumi, e é uma das partes, inclusive, Marcão, e eu acho muito interessante o teu questionamento, porque muitas vezes se acompanha o trabalho do vereador apenas na sessão, nos posicionamentos, mas não se acompanha muito esse trabalho nas comissões, que são muito importantes aqui na casa, e eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, muito presente nas comissões que a gente integra. Ok, bacana. O governo federal ele tem um programa de benefícios à nossa juventude, que é denominado ID Jovem. Só que Blumenau não estava inserido neste programa. E o vereador, descobrindo, tomando conhecimento deste programa, falou, pô, eu preciso trazer esse programa para que a juventude de Blumenau também possa ter aí os mesmos benefícios dados a outros municípios brasileiros.
Vereador, o senhor foi na prefeitura, correu atrás e parece que agora o ID Jovem também vai valer para Blumenau? Isso é um orgulho muito grande, né? Porque eu tenho a responsabilidade de ser o vereador mais jovem e de possibilitar avanços institucionais para os jovens, principalmente aqueles jovens que não têm oportunidade, não têm acesso a oportunidades. Eu faço parte, inclusive, de um grupo fora que discute uma nova política colocada no Brasil, que é a RAPS, Rede de Ação Política de Sustentabilidade, que me deu contatos, na verdade, nacionais, com pessoas que estão discutindo a política de uma outra forma, com compromisso com gestão pública. E esses contatos me deram muitas informações, né? Acerca das coisas que estão acontecendo também lá no governo federal. E eu, sabendo desse programa e sabendo que não havia esse contato, fiz uma indicação, que é um instrumento que eu tenho enquanto vereador, para o Poder Executivo. Fomos atrás das reuniões, tanto na Gerência da Juventude quanto na Secretaria de Assistência Social. Eu preciso fazer aqui o meu agradecimento à condução nesses cargos públicos, certo, que tornou possível, em parceria com o Poder Executivo, viabilizar esse programa. Então, hoje, Blumenau tem agora uma série de benefícios, isso está na ordem do dia, em que vão ser beneficiados jovens de 15 a 29 anos, com até determinada renda familiar, que vão ter acesso, por exemplo, à questão dos concursos públicos gratuitos, a questão das viagens de ônibus, né, acesso a benefícios, por exemplo, nos espetáculos. Então está sendo feito um trabalho agora na Secretaria de Assistência Social desse cadastramento, e pelo número que se tem contabilizado em Blumenau hoje, aproximadamente 6 mil jovens estariam com a possibilidade de serem contemplados com os benefícios desse programa nacional. Então, jovens com renda familiar até 2 salários mínimos têm alguns benefícios diferenciados. Exato, que é uma lei que na verdade estava acessível lá no governo federal, mas a gente não tinha essa condução, a gente não estava conectado com esse benefício, essa possibilidade, e o nosso trabalho foi muito mais nesse sentido, em comunicar o executivo através de uma indicação, fazer as nossas reuniões, trabalharmos em parceria, que é aquilo que eu acredito, é um trabalho sério, diário, contínuo, para que a gente consiga fazer os avanços, e aí tornou possível. E agora a gente está fazendo um grande processo de divulgação aqui no município, para que esses jovens saibam que tenham esse direito e possam procurar aí o poder público para fazer a sua devida inscrição. Vereador, isso é identificado com uma carteirinha? Como é que funciona? Exato, tem na verdade uma questão de registro, uma questão de carteirinha, aí tem algumas burocracias que são colocadas na verdade na Secretaria de Assistência Social, aí o caminho acaba sendo via os CRAS, então é explicado lá todo o processo, né, de registro, da documentação que é necessária. Eu estava acompanhando, inclusive meia entrada em todos os shows, inclusive também eventos artísticos, culturais, existe aí a possibilidade até de vagas gratuitas no transporte, né? Isso. São bastantes benefícios, né? Exato. E a gente ficou muito feliz de conseguir trazer esses benefícios. Outro dia eu estava caminhando e eu encontrei uma menina que veio me agradecer, porque ela já estava se inscrevendo na questão, já estava conseguindo. Inclusive na questão do transporte ela não era de Blumenau, ela veio morar em Blumenau e ela estava com dificuldade para ir visitar a questão da família e pôde ser contemplada com os benefícios aqui do ID Jovem. Então ela até me fez esse agradecimento especial. Obrigado por olhar com carinho para esse assunto. E agradeço aqui toda a minha equipe, as pessoas que estiveram envolvidas, o secretário da Assistência Social, o Casico, também a Gerência da Juventude, na época o Rafael, que estava na condução desse trabalho, que foram importantes e foram decisivos para que a gente conseguisse viabilizar. Eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa fazer as coisas de forma integrada. E quando o Legislativo tem a capacidade de dialogar com o Executivo e de procurar colocar o que é melhor para a cidade, para a sociedade, a gente consegue grandes avanços, como é esse caso. Ô, vereador, então em Blumenau, aproximadamente 6 mil jovens poderão se adequar aqui no ID Jovem. Exato. Pelo registro, pelo cadastro atual da Secretaria de Assistência Social, os números preliminares que a gente tem, teríamos um número de até 6 mil jovens que poderiam ser beneficiados por esse programa agora que Blumenau faz parte. O senhor levantou um projeto muito bacana. Aliás, o senhor levantou um projeto, depois o senhor transformou em indicação e encaminhou ao Executivo, que é uma avaliação das depreciações públicas e a divulgação dessas depreciações públicas. Por quê? Atos de vandalismo que sofre Blumenau, pichações, depredações, até o fato de se marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde e não comparecer.
E isso causa prejuízo ao erário público. E o senhor quer a divulgação também desses números. Eu quero falar sobre essa sua indicação no próximo bloco. Pode ser? Perfeito, combinado. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando com o vereador Bruno Cunha, do PSB. É um minuto só e a gente já volta. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na marés. Viva a bicicleta, respeite quem pedala. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater, mostrar o trabalho dos nossos parlamentares. E para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o jovem vereador de apenas 30 anos, vereador Bruno Cunha, do PSD. Ô vereador, nós falávamos de uma indicação que o senhor apresentou aí junto ao Executivo, porque nós temos aí algumas demandas na área de depreciação pública. E essas demandas, elas somadas, causam um prejuízo enorme para nós, contribuintes, né? Eu gostaria que o senhor falasse desse seu projeto de lei ou dessa sua ideia de se atualizar essas informações e passar a todas as pessoas as informações também de depreciação pública. Marcão, isso é uma questão que, inclusive, transitando aqui pela cidade como vereador, me chamou muita atenção. Vários lugares, né, de órgãos públicos onde a gente encontrava algumas questões pichadas, questões destruídas, né? E aquilo me chamou, assim, a atenção, porque eu penso, é um dinheiro da coletividade que não está sendo utilizado. Mas não está sendo bem utilizado não por um ato de falta de controle da administração pública, mas pela própria coletividade que não consegue entender que pertence àquilo, pela falta desse sentimento de pertencimento à questão pública. E aí nós tivemos recentemente, inclusive, o vice-prefeito Mário Hildebrand divulgou aí pelas redes sociais, muito fortemente, a questão das obras que estão acontecendo na nossa cidade, obras que nem foram inauguradas e que nas madrugadas tem pessoas que vão lá e destroem etapas dessas obras. E numa das visitas que eu estive, inclusive nas causas ligadas ao Comped, fazendo uma entrega, na verdade, ao Conselho da Pessoa de Deficiência de algumas melhorias necessárias na questão aí dos banheiros nos terminais urbanos, estive conversando com o secretário Carlos Lang, né, do CETERB, e ele me relatou que na rodoviária de Blumenau, 167 tampas de uma privada tiveram que ser recolocadas por causa da depreciação no ano. E aquilo me chamou muita atenção. Pensei, imagina a quantidade de recurso público que é desperdiçada, que poderia estar sendo utilizada para a população, nos mais variadas questões de pichação, questões que são quebradas, questões dos exames de saúde, por exemplo, na Secretaria de Saúde, em que as pessoas marcam o horário, tiram um lugar que poderia ser ocupado por outra pessoa e às vezes não tem mais a necessidade, mas poderiam fazer a sua ligação para a Secretaria da Saúde, né, cancelando aquilo, e não fazem. E aí são gastos desnecessários. Dentro disso, a gente entrou com um projeto de lei aqui, naquilo que me possibilita a minha competência enquanto vereador, da instituição de uma semana visando um programa municipal de conscientização do pertencimento público, e através das indicações, nós fizemos inclusive um pedido para que o município possa fazer, na verdade, um cálculo, como a questão do imposto, do impostômetro que a gente tem, um número em cima do vandalismo. E aí criar um nome em relação a isso, colocar no site da prefeitura para que a população possa acompanhar e saber a quantidade de gasto que a gente tem de forma desnecessária. Fiz também, além do projeto de lei da indicação, requerimentos como vereador para as secretarias, e a gente já está coletando os primeiros números. A gente já tem secretaria que nos demonstrou um prejuízo de mais de R$100 mil anual, só uma secretaria, em cima da depreciação que a gente tem. Então a gente quer fazer uma grande corrente com os veículos de comunicação para que a gente possa passar essa informação às pessoas e
que a sociedade entenda o papel dela de fiscalizar, para quando vê alguém lá fazendo um ato desse, saber que é um dinheiro que poderia estar sendo investido para vários fins, né, para o bem coletivo e não está sendo utilizado para esses atos. E se tiver esses controles de fiscalização, a gente vai conseguir avançar. Então a nossa ideia é de trazer isso com muita transparência para a população, para que a população também nos auxilie nesse processo de fiscalização e que a gente não aceite, porque é muito lamentável, né, tantos programas sociais que não são possíveis por falta de verba, enquanto a gente perde recurso com depreciação daquilo que é nosso, daquilo que é do coletivo, que aquilo é um bem comum e que não pertence ao indivíduo, mas pertence à cidade como um todo. O senhor, nas suas pesquisas, está fazendo um levantamento nesse sentido, vereador? Estou fazendo uma pesquisa agora, a gente na verdade deu encaminhamento aqui dos requerimentos nas secretarias, o nosso gabinete encaminhou e a gente já recebeu de três secretarias, na verdade, esse posicionamento e outras estão fazendo esse estudo também dentro, né, interno, para conseguir ter um número mais adequado para nos passar. Mas todos os secretários acharam extremamente interessante essa ideia, se colocaram como parceiros, o executivo também achou que há necessidade e a gente está trabalhando e dialogando mais uma vez nos bastidores para que a gente possa fazer mais do que uma semana específica sobre essa divulgação, mas um programa realmente no município, constante, com os números atualizados na página da prefeitura, para que a gente possa conscientizar as pessoas. Certo. E isso deverá acontecer quando? O nosso projeto de lei vai vir em votação, acredito que nas próximas semanas. Ele institui uma semana, na verdade, em novembro. A gente está conseguindo esses primeiros dados agora das secretarias e a gente está numa conversa com o Executivo para tentar antecipar, para a gente conseguir fazer uma exposição mais recente em relação a isso. Aí eu dependo muito mais dos próprios trâmites e burocracias do Poder Executivo. Quer dizer, é a população causando prejuízo para a própria população. Exato. Triste, né? É muito triste mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vereador, uma outra iniciativa que o senhor tem desde o começo do seu mandato, cobrado aí o poder público, é com relação aí ao atendimento aos nossos animais, principalmente aos animais abandonados. E o senhor conseguiu aí o mutirão de castração esse ano, que está acontecendo e vai acontecer ao longo desse ano de 2018, não é mesmo? A minha militância em relação aos animais vem muito antes, né? Mais de 10 anos eu estou envolvido em relação a esse tema. Esse é um tema que tem um envolvimento meu também acadêmico. Eu tenho meu mestrado especializado, focado em política pública de proteção dos animais, né? Tenho um orgulho de ser uma referência também acadêmica de ensino em relação a esse tema. E aqui a gente tem batalhado muito. A gente conseguiu importantes leis, como a lei que regulamentou a presença de animais em condomínios, a lei que também prevê a questão de multa para maus tratos e abandono de animais. Fizemos ano passado uma audiência pública que vocês também transmitiram aqui, né? Através dos veículos de comunicação. E dessa audiência pública teve um pedido da sociedade, das entidades, na necessidade da gente fazer um processo amplo de castração dos animais no nosso município. Afinal, a gente tem aproximadamente 10 mil animais abandonados, isso é assunto de saúde pública, uma reprodução. O município atendeu essa indicação nossa, atendeu essas conversas, essas reivindicações da sociedade civil e fez um esforço que precisa do nosso reconhecimento, estabelecendo o primeiro mutirão de castração, que contempla 720 animais. Então está sendo feito na estrutura do CEPREAD, houve um processo seletivo, onde protetores independentes e entidades tiveram que apresentar a documentação, tudo feito da forma legal e conseguiram, na verdade, a presença desses 720 animais para castrar. Isso está acontecendo. Já foram feitos esse processo de seleção, isso vai acontecer, na verdade, até junho, julho, porque não dá para castrar todos os animais de uma vez, então isso está acontecendo com uma divisão semanal. E nós já estamos, Marcão, porque quem me conhece sabe que eu não fico parado, né? Então a gente já está, inclusive, trabalhando nos bastidores para a gente procurar. A ideia inicial era para o ano que vem, para a gente procurar um segundo mutirão de castração. Só que eu apresentei um anteprojeto, encaminhei ao executivo, um anteprojeto, para possibilitar parcerias público-privadas nessa área de proteção animal. Eu estou querendo trazer as empresas como parceiras nesse processo, para que a gente possa fazer um mutirão de castração, talvez colocando lá a logo de empresas que são amigas, essas empresas fazem, na verdade, uma ajuda em relação a esse programa, e que a gente consiga manter esse segundo mutirão de castração, não com uma verba pública, mas que a gente consiga fazer isso. Para as empresas é interessante, a visibilidade, a possibilidade nas suas estratégias comerciais. Para o poder público é muito interessante, porque não é uma despesa que vai se ter. E para a população, sobretudo, né, para os animais que necessitam, na verdade, desse cuidado e dessa proteção, é importantíssimo para que a gente consiga fazer. Então a gente está tentando trabalhar, encaminhamos esse anteprojeto e já estamos esperando, na verdade, que ele seja reconduzido a essa Casa Legislativa para que a gente possa aí prever já uma segunda grande
grande ação. Então a gente está fazendo um trabalho muito cauteloso e muito detalhista em relação a esse tema, que é um tema que eu tenho um envolvimento muito grande. Certo. E essa possibilidade, então, público-privada, ela existe? Existe, na verdade eu defendo isso, foi a minha primeira fala como vereador aqui, da necessidade da gente defender as parcerias público-privadas. Eu entendo que uma gestão moderna, uma gestão eficiente, não pode simplesmente esperar os recursos, até porque os recursos estão escassos, a sociedade brasileira vive o modelo do pacto federativo da distribuição que não acontece lá em cima, né? Então a gente sabe que os municípios têm sofrido muito com a falta de recursos e precisam criar mecanismos, claro, com fiscalização, trazendo entidades parceiras. Aqui em Blumenau a gente tem um caso específico do Observatório Social, de comissões da OAB, para fazer o processo de fiscalização, para que tudo aconteça da forma correta, mas certo. Acho que a cidade precisa aproveitar melhor o potencial das próprias empresas e procurar fazer essas parcerias público-privadas. Vereador, foi aprovado no final do ano passado a Lei da Inovação, que é uma lei que é sua e também do próprio vereador Silvio Zimmermann. Como é que está o andamento dessa lei? Perfeito. Esse foi um trabalho que nós fizemos ano passado de várias reuniões com o objetivo de dar a Blumenau um instrumento normativo que valorizasse a questão da tecnologia e da inovação. Então a gente conseguiu, na verdade, trabalhando com vários grupos da sociedade civil e junto com o executivo, caminhamos o anteprojeto e na última sessão do ano foi aprovada. Então, o que já acontecia em Florianópolis desde 2010, a gente acredita no potencial de inovação, de tecnologia da nossa cidade e a gente está tentando trabalhar em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma série de ações agora que são possíveis através da legislação para que a gente já tenha avanço. Nós temos que procurar, Marcão, desenvolvimento social, mas a gente nunca pode perder o direcionamento de que a gente precisa do desenvolvimento econômico e que Blumenau tem uma potência, Blumenau tem uma aptidão natural nessa parte tecnológica e a gente não estava conseguindo conectar isto com a questão da iniciativa pública. Então foi um trabalho, aqui preciso fazer um destaque ao vereador Silvio Zimmermann, que trabalhou em parceria comigo durante todo o processo. Fizemos uma audiência pública ano passado, que eu acabei conduzindo essa audiência pública. Então todo esse processo se deu escutando os atores sociais. E foi uma reivindicação que tinha no momento eleitoral do próprio segmento da inovação, que se teve muito contemplado e muito feliz com esse olhar que a gente acabou tendo. E eu me orgulho muito também dessa conquista. Bacana. Vereador, para encerrar, o senhor teve uma iniciativa logo no início do mandato, simples, muito simples a sua iniciativa, que é de utilizar, não utilizar mais os copos descartáveis. Aqui nós temos aqui a caneca que o vereador está utilizando, né? E onde ele está aqui na Câmara, está numa reunião, ele está aqui... Estou sempre com a minha canequinha, tá com né? a caneca dele, né? Até já, né? Eu não sou de jogar fora, né, que é o caso da caneca, uma iniciativa do vereador Bruno Cunha, só que através dessa iniciativa deu tão certo, foi tão bacana, de proteção, uma iniciativa de proteção até o meio ambiente, né, porque usualmente a gente utiliza o plástico, né, e o senhor transformou essa iniciativa no anteprojeto e agora quer que todos os órgãos públicos utilizem essa mesma ideia. Perfeito. A gente tomou essa iniciativa por dois objetivos. O primeiro, questão ambiental, e outra, a questão de boa utilização do dinheiro público, porque o dinheiro que se gasta com copinho plástico, através do momento que eu e a gente comprou as nossas canecas, a gente economiza. Quando nós adotamos isso no meu gabinete, a casa como um todo adotou e algumas pessoas de empresas fora de órgão público também adotaram. E eu acredito que ações simples, mais massificadas, são muito efetivas. E além dessa adoção, nós também no nosso gabinete esse ano, ano passado a nossa equipe toda utilizava, mas as visitas a gente tinha uma dificuldade pela questão de higienização, a gente fez um trabalho interno. Hoje todo mundo que nos visita acaba também utilizando das nossas xícaras, então a gente eliminou de fato os copos plásticos no nosso gabinete. E encaminhamos um anteprojeto para o Poder Executivo, muito parecido com o que foi feito em Curitiba. Em Curitiba foi aprovada uma lei municipal, que o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal, que prevê uma substituição gradativa de até 5 anos, substituindo os copos plásticos pelas canecas nos órgãos públicos. Então lá, a ideia de que no primeiro ano faça 20% da substituição, no segundo 40%, terceiro 60%, quarto 80%, chegando a integrar, de forma integral no quinto ano. Nós encaminhamos, fizemos um registro, o prefeito Napoleão gostou muito da ideia, ele também é um líder RAPS, da Rede de Ação Política de Sustentabilidade como eu, que tem um compromisso com essa questão de sustentabilidade e está pensando em como colocar isso. E algumas secretarias já nos contactaram porque estão fazendo esse processo também interno. Então é muito legal, eu vejo que agora na casa mais pessoas, outros colegas estão adotando também, e eu acho que as simples ações
mas sobretudo, mais do que as palavras, quando a gente faz gestos, quando a gente faz atos, isso transforma, isso impulsiona. E eu fico muito feliz de que isso deu um sucesso muito grande e que de várias pessoas adotaram. Bacana, vereador, bacana mesmo essa iniciativa. Obrigado pela sua presença aqui no programa e espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, é uma grande possibilidade da gente ver o quanto a gente está trabalhando com muito afinco para a cidade, para o compromisso que a gente tem, de fazer essa prestação de contas com a nossa população e desejo a todos que estão nos acompanhando, né, vendo aqui o nosso trabalho, agradeço pela atenção. Sucesso, vereador, na caminhada. Conversamos com o vereador Bruno Cunha, do PSD. Com ele estamos encerrando o Fala Vereador de hoje. Fala que volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.